Olá, estamos aqui novamente no nosso curso a respeito do uso de tecnologias na percepção de regularidades matemáticas e nesse módulo nós trabalharemos a percepção de regularidades em ambientes dinâmicos e interativos. A ideia é estudar propriedades geométricas em formas geométricas planas, em especial os triângulos, onde nós passaremos das representações, várias representações da forma geométrica, manipulando-a de maneira dinâmica para tentar observar alguma propriedade matemática que se mantém invariante. Ou seja, gostaríamos de ter a percepção de invariantes, essas propriedades matemáticas que se mantêm inalteradas. Nós temos algumas dificuldades de se analisar em sala de aula uma maior quantidade de situações, justamente pela variedade de casos que nós temos. Teoremas e propriedades são demonstrados num contexto abstrato, com hipóteses que são dadas de antemão, muitas delas sem que as regularidades possam ser observadas. Por vezes, não há investigação em casos concretos, com testes de hipóteses, para observação de uma dada regularidade matemática. Por isso, como você pode observar, o nosso objetivo nesse ponto é utilizar um ambiente dinâmico e interativo como ferramenta para a explicitação de invariantes em triângulos. Para esse propósito, utilizaremos applets construídos com o GeoGebra e esses applets estão hospedados no sítio do aplicativo. Com isso, você pode acessá-los através do seu smartphone, tablet, computador, basta que você tenha um suporte à internet. Ambientes dinâmicos e interativos são ambientes onde eu posso inserir uma forma geométrica e manipulá-la dinamicamente, tentando perceber quais são as propriedades matemáticas que se mantêm inalteradas. Isso não constitui uma prova matemática, mas constrói uma intuição de que propriedades devem ser observadas e em quais condições elas valem. Os ambientes dinâmicos e interativos, como o GeoGebra, eles vão permitir a manipulação dinâmica de formas geométricas. Eles não proporcionam, como já disse antes, uma prova matemática, mas fornecem informações fundamentais para a demonstração. Nós não programaremos as funcionalidades no aplicativo. Na verdade, o GeoGebra é uma linguagem de programação também. Antes, nós usaremos os applets gerados a partir deles e já hospedados em um sítio eletrônico. As atividades tomam como referência as dissertações do mestrado profissional em matemática em rede nacional, descritas aqui ao lado. Elas estão disponíveis também no site da Sociedade Brasileira de Matemática, você pode acessá-las e lá você pode ver uma descrição mais completa de cada um desses aplicativos. Vamos conhecer um pouquinho mais de como funciona o GeoGebra e esses applets. Você, nessa figura, tem um acesso ao site e uma pequena cópia da tela. Acesse esse link e faça alguns testes conosco. Vamos então conhecer como funciona esse software acessando aquele link que foi passado a você. Nós temos então aqui um triângulo retângulo e nós vamos observar o Teorema de Pitágoras. O software permite manipulação dinâmica de algumas propriedades do triângulo, como você observa, nós podemos manipulá-lo dinamicamente, girá-lo mudando os seus lados e aqui, ao clicar nessas caixas, nós podemos ver os resultados de quadrado de A, quadrado de B e quadrado de C variando à medida que eu vou modificando dinamicamente. O que é que nós observamos desse processo? Que o quadrado de B mais o quadrado de C vai ser igual ao quadrado de A, isto numericamente. Quando nós manipulamos dinamicamente a forma geométrica, nós observamos que esses valores coincidem. Esta é a regularidade percebida pela manipulação dinâmica do software, no caso, o Teorema de Pitágoras. Vamos ver algumas outras situações ainda ao longo dessa nossa discussão. Como primeira atividade investigativa, vamos analisar o ângulo externo e os ângulos internos não adjacentes em um triângulo. Vamos comparar a medida do ângulo externo associado a um dado vértice com a medida dos ângulos internos não adjacentes.
serão feitas algumas manipulações dinâmicas no triângulo, alterando as medidas dos lados e dos ângulos. Algumas questões para serem analisadas. Qual a medida do ângulo externo? Qual a medida dos ângulos internos observadas no software ao se manipular dinamicamente? Será que observa-se alguma relação entre a medida do ângulo externo e a medida dos ângulos internos? Escolhendo um outro ângulo externo, o que se observa? Essas são algumas questões para análise. Para isso, convido você a acessar o site de acordo com esse link que está colocado na figura, para que possamos juntos então fazermos essas manipulações dinâmicas e chegarmos a esta observação sobre alguma regularidade. Me acompanhe. Já coloquei o link no navegador, acessei e vamos primeiramente observar o que este applet faz. Então nós temos aqui um triângulo, temos o ângulo externo ao vértice A e nós temos os ângulos que aparecem nos outros dois vértices não adjacentes. Então a ideia é que nós efetuemos manipulações dinâmicas e obviamente essas manipulações dinâmicas vão construir alterações nos ângulos, como você observa, e a partir disso nós vamos ver se há alguma relação entre este ângulo externo e os dois outros ângulos internos dos lados, definido pelo lado oposto a esse primeiro ângulo A. Vamos então ver o que ocorre com a soma desses dois ângulos aqui. Nós vamos observar que essa soma é 91,13, que é exatamente a medida do ângulo externo. Da mesma maneira, ao efetuar manipulações dinâmicas, nós observamos que a medida do ângulo externo vai estar relacionada à medida dos outros dois ângulos internos não adjacentes exatamente pela soma dos dois. Essa manipulação pode ser feita tanto para o vértice A, quanto para o vértice B, quanto para o vértice C. No caso aqui do vértice C, nós podemos também efetuar as manipulações dinâmicas e o software vai nos permitir observar esta regularidade, que este ângulo externo corresponde à soma dos dois outros ângulos internos nesse lado oposto ao vértice C. Esse software, então, vai nos descrever esse tipo de regularidade que é observada tanto para o vértice A, quanto para o vértice B, quanto para o vértice C, ao se fazer manipulações dinâmicas. Quais foram as regularidades observadas nesse processo de manipulação dinâmica? A primeira delas é que a medida do ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. E mais ainda, essa propriedade se verifica em todos os três vértices do triângulo. É claro que isso não é uma prova matemática desse fato, mas nos mostra o aspecto intuitivo que está por trás, através da observação em vários casos distintos. A segunda análise que faremos é a respeito de segmentos proporcionais. Uma reta paralela a um lado de um triângulo intercepta dois lados em dois pontos distintos, como indicado na figura que você vê aqui conosco. A nossa ideia, nesse caso, é analisar o que vai ocorrer com esses segmentos determinados sobre o lado AB e sobre o lado AC, divididos por esta reta paralela ao lado BC. Vamos calcular a proporção entre as medidas dos segmentos sobre o lado AB. Também calcularemos a proporção entre as medidas do segmento sobre o lado AC e vamos comparar os valores obtidos quando efetuamos manipulações dinâmicas no triângulo, alterando medidas de lados e ângulos. Para fazer isso, algumas questões serão levantadas para a nossa análise. Qual o valor da proporção entre AD e BC? Qual o valor da proporção entre AE e CE? Observa-se alguma relação entre essas proporções? Escolhendo uma reta paralela a um lado diferente, de modo que ela intercepte os outros dois lados como antes. O que nós observamos? Aqui você encontra, como nós estamos mostrando, o site onde este aplicativo está hospedado. Você pode acessá-lo
e aqui vai ficar um pouquinho mais claro o que nós estamos querendo medir e manipular. Me acompanhe. Ok, já acessamos o site, temos aqui a figura, temos então esta reta que divide o triângulo, nós podemos então aqui fazer mudanças dinâmicas tanto na posição desta reta paralela ao lado BC que corta o triângulo, formando dois segmentos, e nós então temos aqui ao lado as medidas dos segmentos. E nós queremos investigar então quais são as proporções entre AD e BD e entre AE e CE. Ao se efetuar manipulações dinâmicas, observe que as manipulações dinâmicas podem ser feitas tanto na forma do triângulo quanto na posição dessa reta que corta. Em todos os casos, fazendo manipulações dinâmicas, o que é que nós observamos? A proporção se mantém. Por isso, essa propriedade muitas vezes é conhecida como propriedade fundamental da proporção num triângulo, ou também, em alguns casos, aparece com o nome de Teorema de Tales. Aqui, se você clicar algumas dessas caixas de baixo, você vai então ter todas as proporções. Veja que nós estamos, nesse caso, traçando uma reta paralela ao lado BC. Nós podemos fazer exatamente a mesma construção, traçando uma reta paralela ao lado AB ou paralela ao lado AC, observando exatamente a mesma propriedade, as proporções entre os segmentos determinados pelo corte dessa reta, seja ela aonde for, de modo que seja paralela ao lado AC, pelas manipulações dinâmicas do triângulo, nós vamos ter essas propriedades de proporção preservadas. Com base nessas observações, a partir da manipulação dinâmica, quando uma reta paralela a um lado de um triângulo intercepta os outros dois lados em dois pontos distintos, o que se observa? Que ela determina sobre esses lados segmentos proporcionais. Essa propriedade se verifica quando escolhemos qualquer lado e traçamos uma reta paralela a ele, interceptando os outros lados do triângulo. Assim como nós trabalhamos essas duas situações, nós podemos também explorar o teorema da bissetriz interna. O teorema da bissetriz interna pode ser obtido nesse link que está colocado na figura para você acessar. Nós também podemos trabalhar com razões trigonométricas no triângulo retângulo. Você pode acessá-las através desse link que colocamos à sua disposição. E nós também podemos ainda aprofundar mais, utilizando lei dos cossenos, lei dos senos, e todas essas atividades estão descritas na referência que colocamos a você, para que você tenha uma diversidade de atividades que possa trazer para a sua sala de aula. Nós queremos ainda citar que as manipulações dinâmicas efetuadas sobre triângulos, a fim de explicitar invariantes, elas em si não constituem provas matemáticas. Entretanto, essas regularidades explicitadas por esse processo, muitas vezes revelam as hipóteses para a validade de uma propriedade geométrica que nós queremos observar. Fica o convite para que você participe conosco no nosso próximo encontro, conhecendo um pouquinho mais do uso da tecnologia em sala de aula para explicitar regularidades matemáticas. Aguardo você.